Pessoal, então vamos lá. Nossa primeira aula aí nós tivemos aí a apresentação, acolhimento, né? Tivemos algumas conversas sobre como vai iniciar o nosso ano, né? Agora nós precisamos conversar agora sobre como nós vamos trabalhar, ok? Então vou falar um pouco para vocês de como vai iniciar a nossa semana, tá certo? Hoje nós estamos na terça-feira, temos ainda quarta, quinta e sexta. De quarta-feira vocês não vão ter aula minha, então tem quinta e sexta, tá certo? E aí nós vamos resolvendo aí e combinando algumas coisas, tá certo? Bom, primeira coisa, essa semana nós vamos fazer uma pequena revisão, tá certo? De algumas coisas que nós vimos o ano passado, ok? Então nós vamos fazer uma revisão, por quê? Porque o que nós vimos o ano passado vai ser cobrado para fazer algumas coisas do sétimo ano desse ano. Por que que isso é cobrado? Porque a matemática ela é uma sequência, tá bom? Então cada ano nós vamos aprendendo novas etapas da matemática aonde necessitamos do conhecimento anterior. Tudo bem? Então, eu falo para os alunos que a matemática é assim, ela vai apenas acrescentando sempre um pouquinho mais naquilo que você já sabe. Então, nós vamos fazer uma revisão, por quê? Porque nós precisamos aí dar uma retomada em algumas coisas. O que que nós precisamos saber assim, de cor assim mesmo, assim, ó, sem sombra de dúvidas, de imediato são as 4 operações. Isso nós vamos sempre usar, tá ok? Independente de qual nível na escola você tiver, as 4 operações são as primordiais. Adição, subtração, multiplicação e divisão, tá certo? E vocês terminaram o ano... Não, 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 nós vamos só, por enquanto eu vou só explicar para vocês o que nós vamos ver. Não, é isso aí. Não, não. Nenhuma atividade por enquanto. Eu vou apenas explicar para vocês algumas coisas e passar para vocês algumas revisões, falar só sobre o assunto. Se a gente tiver que resolver algum exercício que eu vou passar para vocês, nós vamos resolver quinta e sexta, tá bom? Tá. Então vamos lá. Então, nós precisamos primeiramente dessas 4 operações. Nós temos vários níveis, né? Aí nas operações. Nós começamos a falar um pouco o ano passado sobre as operações auxiliares, que é potenciação e raiz quadrada, falamos um pouco sobre elas também, tá certo? Que essas operações conhecidas como operações auxiliares da matemática, elas vão ser muito, mas muito utilizadas mesmo até o final aí do ensino médio de vocês, tá certo? Ele é aquele famoso complemento que eu acabei de falar para vocês, né? A, a potenciação nada mais é do que um modo de multiplicação, não é exatamente igual à multiplicação, mas se usa o mesmo conceito de multiplicação, tá certo? E a raiz quadrada é o inverso da potência, aonde nós também utilizamos aí um conceito de divisibilidade, porém não é uma divisão comum como a divisão que nós aprendemos aí desde lá do quarto, quinto ano, né? Aquelas divisõezinhas simples, tá certo? É uma operação que tem conceito de divisibilidade, tá certo? E aí ela é um pouco mais apurada do que a divisão comum, tudo bem? Vamos lá. Primeiramente, deixa eu só falar sobre alguns tópicos com vocês. Deixa eu só pegar aqui o conteúdo. 24 de maio. 2021. Primeiro bimestre. Vamos lá. Achei aqui o que eu quero conversar com vocês. Bom, então, por que nós vamos precisar fazer a revisão também? Qual é o intuito dessa revisão também? É que todo início de ano, né, nós temos aí uma avaliação diagnóstica, até porque esse ano foi uma coisa assim, obrigatório a nós estar fazendo para vocês, certo? Uma avaliação diagnóstica, tá ok?
Então, nós vamos ter algumas questões aí para estar revendo, né? Para a gente conseguir aí dar uma relembrada no assunto aí, tá certo? Então, o que nós vamos precisar rever aí que aconteceu o ano passado? Nós vamos precisar relembrar algumas coisas sobre números, né? Os antecessores e os sucessores, que nós vimos isso. Nós vamos precisar dar uma boa relembrada aí sobre a forma de expressar os números, né? Números romanos, tá certo? Algumas continhas de multiplicação e divisão. Vou passar para vocês estarem dando uma, de novo aí ligar um pouquinho a chave de novo, né? Tá certo? E durante a aula nós vamos fazer aí algumas revisões sobre alguns conteúdos, principalmente o conteúdo que vai ser cobrado novamente no 7º ano. Tá certo? Oi. Sim, pode falar. Sim, sim, com certeza. A dúvida sempre tem que ser esclarecida na aula. A única coisa que eu peço para vocês é assim: espera sempre o professor terminar de explicar para que vocês consigam pegar o exercício por completo e já tirar a dúvida, tá bom? Para a gente já conseguir já resolver tudo aí e tirar todas as dúvidas, tá certo? Então vamos lá. Nesse ano aqui do 7º ano, o que nós vamos trabalhar com vocês? Tá certo? Logo de início, nós vamos trabalhar uma coisa bem parecida, porém com um grau assim de complexidade um pouco maior, tá bom? O que seria? Nós vamos voltar a falar de novo, nós já falamos isso no 6º ano, sobre os números inteiros, tá certo? Então logo de cara nós vamos falar sobre os números inteiros. Mas agora não vamos só falar sobre números inteiros. Nós vamos aprender operações e aprender a aplicar esse número inteiro dentro de alguns problemas, dentro de algumas operações. Oi, pode falar. Hoje nós não vamos fazer exercício nenhum. Hoje nós só vamos falar sobre o que nós vamos trabalhar aí durante o ano, durante esse primeiro bimestre, tá bom? E aí na quinta e na sexta nós vamos fazer uma revisão para chegar lá acho que na semana que vem, eu preciso só confirmar o dia certinho com a Rosângela, ela também vai falar para vocês. Nós vamos ter uma prova diagnóstica, tá bom? Essa prova diagnóstica é para saber tudo que vocês conseguiram absorver o ano passado, tá certo? Por nada. Então, ó, como nós vamos iniciar a nossa apostila quando vocês receberem a apostila, tá? Fiquem despreocupados que isso vai acontecer só quando vocês receberem a apostila. Nós vamos primeiro falar sobre números inteiros e aprender a aplicar esses números inteiros no nosso dia a dia, né? Nós convivemos com números inteiros o dia a dia constantemente, tá certo? E nós vamos ter aí situações e problemas aonde nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar também a classificação e a qual grupo pertence a esses números. Que esses grupos na matemática são chamados de conjuntos, tá ok? Então nós vamos ter o grupo, que é o conjunto dos números inteiros. Nós vamos ter o grupo e conjunto dos números naturais. Quando eu falo grupo e conjunto é a mesma coisa, tá? É porque como alguns alunos nunca ouviram falar sobre conjunto, eu falo grupo. Grupo é porque é onde se reúnem aquelas pessoas, tá certo? Que igual acontece assim, ó. O que nós temos no 7º ano A? Nós temos um grupo de alunos. Ou também posso classificar que eu tenho um conjunto com o nome 7º A. Que conjunto é esse? Conjunto de alunos, tá certo? Nós vamos falar também sobre os números naturais, números inteiros. Que mais aqui? Vamos lá. Vamos falar sobre reta numérica, né? Que é o que nós convivemos com reta numérica diariamente? Com a régua, né? A régua é uma reta numérica. Nós vamos falar de novo sobre sucessor e antecessor dos números inteiros, que é o que nós falamos lá no começo do 6º ano, tá vendo? Porque a gente precisa estar sempre aí atento ao que vai e ao que volta. Desculpa. Nós vamos falar
Vamos lá aqui. Também sobre módulo, né? Módulo é números que são representados somente no modo positivo, certo? Quando eu falar o número é um módulo, é porque ele é positivo. Nós vamos falar sobre oposto, né? O que é oposto um do outro. E além de oposto, nós vamos falar sobre o número simétrico. O que é ele ser oposto e simétrico? Simétrico é quando é o mesmo número, porém, um está do lado negativo e outro está do lado positivo. Então, se eu tenho menos 4 aqui e tenho mais 4 aqui, significa que eles são opostos. Por que são opostos? Porque um é positivo e o outro é negativo. E por que eles são simétricos, professor? Porque os dois é a mesma quantidade. Os dois é número 4. Simetria quer se dizer que é a mesma coisa. O desenho é o mesmo, tá certo? Ó, um exemplo fácil de simetria para vocês. Quando vocês se olham no espelho, a imagem sua é simétrica, tá bom? O espelho está refletindo exatamente aquilo que está à frente dele. Câmera do celular. Câmera do celular reflete simetria. Simetria do quê? Daquilo que a lente dela está captando. Certo? Nós vamos falar também, depois de simetria, deixa eu pegar aqui, aqui também é simetria. Nós vamos falar sobre comparação de números inteiros. Maior, menor, né? Qual vale mais, qual vale menos. Grandezas, né? Em questão de altura, profundidade, peso, dimensões, né? Então nós vamos fazer essas comparações aí dentro dos números inteiros, tá ok? A comparação de valor, né? Até valor em dinheiro, né? Nós temos aí qual é o valor que tem maior poder aí. Vamos falar sobre posicionamento também, né? Na reta numérica, tá ok? Posicionamento inteiro, posicionamento dos números naturais, posicionamento dos números irracionais, dos números racionais, posicionamento de todos esses números nós vamos falar. Tá ok? Deixa eu ver qual mais que dica que eu vou dar para vocês aqui. Bom, aí vai voltar de novo ao que eu falei para vocês, né? O vai e volta da matemática. Aí nós vamos falar de novo sobre adição e subtração. Mas primeiro nós vamos falar de adição e subtração somente dos números inteiros. Ok? Para a gente dar uma memorizada perfeita no que é número inteiro. Então a gente vai ficar indo e voltando aí nesse conteúdo e sempre utilizando as 4 operações, tá bom? E nós vamos falar de adição, nós vamos falar de subtração, de multiplicação e divisão. Vamos falar das 4 operações que acontecem aí com os números inteiros. Nós vamos falar sobre algumas propriedades de adição, né? Propriedade da operação, propriedade particular da operação. Vamos trabalhar com expressão numérica e a partir que nós começarmos a trabalhar com expressão numérica, nós vamos começar a trabalhar bastante regra de sinal, ok? Quando os sinais são iguais, quando os sinais são diferentes. Então nós vamos aprender a eliminar parênteses, eliminar chave, eliminar conchete. Nós vamos trabalhar com expressões numéricas e vamos ver todas essas partes aí, todas essas etapas aí de uma expressão numérica. Nós vamos também falar também, né, como eu falei para vocês, as 4 operações, né? E aí vai ter adição, subtração. Vamos falar também dos intervalos dos números negativos, dos números positivos. Isso tudo no primeiro bimestre, tá, gente? Tudo isso que eu tô falando com vocês é o que nós vamos aí tá martelando aí no primeiro bimestre. Vocês, quando vocês receberem a apostila de vocês, vocês vão ver falando assim, adição algébrica, né? Adição algébrica é quando nós vamos começar a misturar números com letras. Qual é a primeira etapa de uma adição algébrica? É a regra de sinal, tá certo? E aí depois nós vamos conseguindo aí fazer a manipulação dessa expressão e mais para frente nós vamos começar a colocar letras nessas expressões, né? Até nós chegarmos lá à famosa equação. E aí quando chegar em equação nós vamos evoluindo aí os métodos de resolução da equação. Deixa eu ver qual mais que eu posso falar para vocês aqui. Aqui ainda continua exercício, exercício. Também aqui exercício.
Bastante exercício aqui. Aí depois, né, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar com as 4 operações e também vamos aprofundar as 2 operações auxiliares, que é a raiz quadrada e a potenciação. Nós vamos começar falando no segundo capítulo de multiplicação e divisão, desculpa. E depois nós vamos entrar no conceito de raiz e potência. Potência e raiz, né? Tanto faz aí um ou outro. Tá certo? Nós vamos poder utilizar aí 2 instrumentos, tá bom? Para trabalhar. Nós vamos poder usar a calculadora, mas calculadora mesmo, tá? Evita usar a calculadora do celular, até porque a calculadora do celular ela tem umas funções que vocês não vão saber mexer. Em vez de ajudar, só vai atrapalhar vocês. Então, quem tiver calculadora comum, nós vamos trabalhar. Quem preferir trabalhar com o ábaco, né? Quem não conhece o ábaco, é um instrumento milenar aí, onde nós temos as bolinhas para estar fazendo contagem. Aí nós temos a unidade, dezena, centena, milhar e assim por diante, tá? Então nós vamos poder utilizar esses 2 instrumentos quem preferir. Quem não preferir, quiser fazer as contas no caderno mesmo em forma de rascunho, também fique à vontade. Bom, aí nós vamos trabalhar então aí essas operações, multiplicação com o número, mesmo esquema que nós fizemos com a adição e subtração. Multiplicação com os números inteiros, divisão com números inteiros, potenciação com os números inteiros, radiciação com números inteiros e assim nós vamos praticar essas operações aí. Lembrando que nessa etapa nós já temos que estar aqui, ó, memorizado a parte de regra de sinal, tá ok? Que na multiplicação, na divisão e na potenciação nós utilizamos bastante regra de sinal, certo? Mas não se preocupe que são etapas, tá? Então nós vamos fazendo isso sempre por etapa. Nós não vamos chegar e já querer resolver aí a apostila inteira. Sempre vai ser por etapa. Bom, aí vai vir uma bateria de exercícios, né? Divisão exata com 2 números inteiros. Aí vai ter com 2 números na chave, com 1 número na chave. E aí nós vamos ter que voltar a praticar, porque eu sei que, né? Bastante gente já esqueceu, né? Porque acaba não praticando e aí acaba esquecendo mesmo. Nós vamos aprender a fazer a distributiva, né? Que também é uma forma de regra de sinal, tá certo? Vamos aprender a fazer distributiva. Potenciação de números inteiros já falei com vocês, vou explicar, né? Aonde a potenciação entra, né? Por que ela é tão importante na matemática, como todas as outras operações, né? Vamos falar um pouco sobre ciência, né? Aonde a potência consegue provar as coisas, principalmente na ciência, né? Disciplinas exatas, né? Ou profissões que utilizam exatas. Na ciência, na engenharia, na arquitetura, medicina, todas essas profissões aí utilizam bastante essa parte de potenciação aí. Aí vai vir também uma bateria de exercícios para a gente praticar bastante. Aí vai vir raiz quadrada de números exatos, né, e números inteiros. E aí eu vou explicar para vocês o porquê que a raiz quadrada é o inverso da potência, como a divisão é o inverso da multiplicação também. Né, um é o oposto do outro. Enquanto um cresce, o outro faz diminuir. Nós já falamos um pouco isso no 6º ano, mas foi muito pouco, né? Foi apenas uma apresentação desse conteúdo. E também vai vir as expressões algébricas também envolvendo potenciação, raiz, multiplicação, divisão e aí por diante aí nas operações. Vamos lá, dar mais uma passada aqui para mencionar para vocês. Aí no 3º capítulo, né, nós vamos falar sobre números racionais, adição e subtração. Tá bom? Por mais que seja nome, de repente, diferente para vocês, não se preocupe que no momento certo eu vou explicar esses nomes que, de repente, alguns não conheçam. Números racionais, números irracionais, né? Eu vou chegar para vocês, no momento certo eu vou explicar para vocês cada coisa. Hoje nós estamos só fazendo aí uma prévia do que nós vamos aí trabalhar durante o 1º bimestre. Bom, aí novamente nós vamos falar sobre algumas histórias do número que nós falamos lá no 6º ano, né? Nós vamos fazer aí a comparação
das numerações de hoje com os desenhos encontrados lá na época dos homens da caverna, lá, né, aquelas figuras que tem desenhadas nas pedras. Nós vamos relacionar isso daí. Bom, aí nós vamos falar sobre conjunto dos números racionais, né, o grupo dos números racionais, né, para quem ainda não se adaptou com o conjunto. Vamos falar sobre o grupo dos números racionais, que é o mesmo esquema dos números anteriores. Bom, vou falar para vocês quais são os números que pertencem a esses números racionais. Automaticamente nós vamos falar sobre a representação dos conjuntos, de que forma nós representamos esse conjunto. Vamos falar sobre conjunto também, envolvendo todos eles. Também a reta numérica com esses números racionais, tá ok? Na reta numérica existe. O que seria números? Só uma prévia, né? O que seria números racionais? Seria a divisão exata dos números, né? Então, na régua não tem 1 centímetro. 1 centímetro é o número inteiro. Mas na régua também eu tenho meio centímetro, que é 0,5. Então 0,5 é o número racional. Na régua eu tenho o 3 centímetros, que é o número inteiro. Mas também eu tenho 1,5 centímetros, que é a metade do 3 centímetros e também é um número racional. Tá certo? Então isso que é número racional. Só para você ter uma prévia para quem de repente esteja não tenha escutado ainda esse nome, né? Nós vamos falar sobre a reta numérica também. Imagem geométrica, que é a colocar os pontos na reta numérica. Nós vamos falar sobre número absoluto, né? E módulo, né? Aí nós vamos falar sobre os números positivos e somente positivos. Deixa eu aceitar aqui, Pedrão. Aí. Vamos ver o que mais nós vamos trabalhar aqui. Adição e subtração dos números racionais. Aí vai entrar, depois que eu explicar sobre o que é número racional, nós vamos entrar com as operações, né? Que daí vai entrar aquela parte que nós já trabalhamos o ano passado, que é a soma e a subtração de fração, né? Números racionais nada mais é do que fração. E aí nós vamos fazer soma e subtração das frações. E nós brincamos um pouquinho sobre isso o ano passado. O ano passado foi só uma brincadeirinha, esse ano aí fica mais sério. Esse ano nós vamos trabalhar bastante. Vamos ver o que mais aqui. Expressões algébricas também, com os mesmos números aí racionais e irracionais. Vamos lá. E uma bateria de exercícios, tal, mãos à obra, tudo. Deixa eu ver se não passou nada direto aqui. Não, é isso mesmo. Mural do conhecimento. E vamos lá. E depois nós vamos falar sobre multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada. Mas, professor, de novo, nós vamos falar sobre esses itens, mas agora esses itens vão ser relacionados em situação problema, tá certo? E aí nós vamos envolver agora divisão, multiplicação, potência, raiz quadrada, envolvendo todas as situações. Representação em forma de desenho, que seria a representação geométrica aí desses valores, né? Através de divisão, né? Ou particionar as figuras, né? Nós vamos falar sobre expressões algébricas envolvendo todas essas operações que nós já falamos, né? Foi o que eu falei para vocês. Nós vamos sempre trabalhar essas operações e vamos só acrescentando, né? Certo? Acrescentando aí mais algumas coisas nessas operações. Deixa eu ver o que mais aqui. Divisão de números racionais, já falei para vocês, nós vamos trabalhar isso. Vamos aqui relacionando tudo que nós vamos trabalhar. Aí nós vamos, deixa eu passar aqui os exercícios, são bastante exercícios. Essa apostila de vocês do 7º ano tem bastante exercício, tá, gente? Bastante mesmo. Potenciação com os números racionais, que seria potenciação de fração. Nós também já brincamos um pouquinho sobre isso. E mais aqui. Raiz quadrada, novamente. E como sempre, o último capítulo de cada bimestre, né? Nós vamos estar trabalhando
a parte de estatística, tá bom? Mas agora tem uma novidade para vocês nessa área de estatística, tá ok? Enquanto nós continuarmos nesse modo, né, de aula online, né, nós vamos trabalhar a apostila normal, tudo certinho. Quando nós voltarmos à aula presencial, que eu não sei ainda, não tenho certeza quando vai ser isso, uma vez por semana, dentro da nossa aula de matemática, né, nós vamos ter a aula de introdução à estatística, né, que sempre tem lá no quinto capítulo. Nós vamos ter essa aula na sala de informática, tá ok? Por que nós vamos ter essa aula na sala de informática? Não vão ser todas as semanas, tá bom? Que nós vamos para a sala de informática. Mas por que nós vamos ter essa aula, né, na sala de informática? Porque eu vou ensinar vocês a utilizar o programa chamado Excel. Para a gente fazer tabela, para a gente fazer planilha, para a gente fazer gráfico, ensinar vocês a multiplicar no Excel, a fazer porcentagem. Tudo que o Excel faz na área da matemática, eu vou ensinar vocês a fazer. A criar planilha de custo. Ah, eu quero criar uma planilha, professor, das despesas da minha casa. Vamos criar uma planilha de despesas da sua casa. Eu vou ensinar vocês a calcular. Ah, professor, eu quero criar uma planilha dos impostos. Vamos fazer uma planilha de impostos. Eu vou ensinar vocês a montar tudo isso lá no Excel, tá certo? E também, né, quando der tempo, a gente vai dar uma brincadinha lá no Word também, para mim conseguir ajudar vocês a ter mais, se familiarizar mais com o Word. Por quê? Porque a tendência até mesmo voltando para a aula presencial, a tendência é que nós vamos fazer aí 90% dos trabalhos no computador, tá certo? Nós vamos fazer 90% dos trabalhos no computador. Então a gente precisa se acostumar aí a fazer as configurações para capa de trabalho, configurações para digitação, deixar o Word sempre reguladinho nas normas da BNT. Que mais que eu vou explicar para vocês? Como fazer uma pesquisa na internet, uma pesquisa eficaz, tá certo? Para você, por exemplo, lá, eu quero saber sobre o globo terrestre. Aí você digita lá, globo terrestre, aí vai aparecer um monte de coisa. E eu vou explicar para vocês como vocês irem nas respostas corretas. Ou seja, não só correta, como mais completa, né? Porque nós vamos encontrar várias explicações. E nós temos que saber filtrar essas explicações. Qual que serve para mim? De repente eu pesquisei lá sobre o globo terrestre e veio uma resposta muito avançada lá, falando sobre o globo terrestre lá no nono ano, no primeiro ano do ensino médio. Mas quem me pediu foi o professor do sétimo. Então eu tenho que ir em busca dessas explicações lá do sétimo ano. Tá certo? E eu vou ensinar vocês a fazerem todas essas coisas aí. Infelizmente, essa parte vai ter que ser quando nós estivermos na aula presencial. Tá certo? Deixa eu ver aqui no chat aqui o que está acontecendo aqui. Ah, entendi, né? Deve estar com a conexão ruim, né? A minha aqui, por enquanto, com vocês não travou nada. A minha travou aí com vocês, alguma coisa? Tá normal? Então tudo bem. É aquilo que eu falei, né? Nós vamos ter aí aqueles imprevistos que nós sempre tivemos, né? Ah, entendi. Nós vamos ter aqueles imprevistos que nós tivemos aí, né? Oi, pode falar. Então, essa parte de apostila eu não consigo te informar, mas eu acredito que semana que vem a Rosângela já começa a marcar com vocês, porque não vai poder ir todo mundo buscar de uma vez, né? Até por causa do negócio da pandemia, né? E eu acredito que eles vão fazer algum esquema de agendamento de horário, eu acredito, alguma coisa assim, tá bom? E aí eu acho que a Rosângela vai marcar isso aí com o pai de vocês, tá bom? Por nada. Deixa eu ver aqui. Não.
Bom, pessoal, então as nossas aulas vão se resumir nisso daí, tá bom? Que eu falei para vocês. Aí a partir de quinta-feira nós vamos fazer a revisão. Então, assim, mesmo que não tenha a apostila desse ano, vocês pegam um caderno para quinta-feira, tá? E nós vamos começar a fazer algumas revisões com a apostila do ano passado, tá certo? Nós vamos fazer algumas revisões com a apostila do ano passado, tudo bem? Aí nós vamos rever algumas coisas aí, na quinta e na sexta, porque daí na outra semana provavelmente nós vamos ter aí uma provinha diagnóstica. Oi? Tudo que eu vou falar com vocês na quinta e na sexta se refere à apostila do ano passado, que é uma revisão, tá bom? Então, beleza. Então vamos ver aqui que mais. Alguém tem alguma dúvida aí? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Não? Tá tudo ok?